Na presente videoaula nós vamos dar sequência aos nossos estudos a respeito da América Espanhola, da montagem do sistema colonial empreendido na chamada América Espanhola. No primeiro vídeo nós vimos a chegada de Cristóvão Colombo em terras americanas em 1492. Posteriormente a esse ato de conquista, que a princípio foi uma conquista aonde Colombo não tinha consciência real de onde estava e de que terras seriam aquelas, ele chegou a pensar que estivesse na Ásia, daí chamando os nativos de índios, já que a Ásia era conhecida à época, no século XV, como Índias Orientais. Esse erro foi corrigido. Esse erro conceitual, geográfico, foi corrigido por um outro navegador, um italiano chamado Américo Vespúcio, que dá nome ao próprio continente americano. Seguindo esse processo histórico, Colombo, ele, vamos assim dizer, ele vai levar adiante esse processo de conquista, depois vai acabar sendo abandonado pela coroa espanhola e então os espanhóis vão empreender uma montagem de um sistema administrativo no sentido de povoar essas terras americanas e tirar delas aquilo que ela tem de mais atrativo, as suas riquezas naturais, em especial no caso da América Espanhola. Essa principal riqueza natural foi a prata. Pois bem, então nós temos um primeiro momento da chegada do europeu à América e um momento subsequente de conquista. E aí os exemplos sanguinários de conquistadores como Pinzón, como Cortés, que destruíram antigas civilizações pré-colombianas, ameríndias, como os incas, os maias e os astecas. Pois bem, conquistada essas terras americanas, de forma sanguinária inclusive vale a dica da leitura de um texto de um padre espanhol chamado Frei Bartolomeu de las Casas. E o Frei Bartolomeu de las Casas, ele testemunhou as atrocidades cometidas pelos seus co-irmãos espanhóis diante do ameríndio. Pois bem, ao fim desse processo violento e sanguinário de conquista, coube à coroa espanhola fazer a montagem desse sistema, ou seja, como colonizar, como retirar dessas terras americanas as suas riquezas. O que no marxismo nós costumamos chamar de acumulação primitiva de capital. Ou seja, a empresa colonialista espanhola, que é uma empresa, o Estado espanhol é um agente econômico, aí em meados do século XV, em meados do mundo moderno, e a partir dessa montagem nós vamos ter então esse fenômeno cuja teoria crítica vai chamar de acumulação primitiva de capital. Tamanho o seu volume. E para fazer essa acumulação primitiva foi necessário organizar as terras americanas em polos administrativos com funções distintas. Daí, os espanhóis organizam as terras americanas em capitanias gerais e vice-reinados. Os vice-reinados, como por exemplo o vice-reinado Nova Espanha, o vice-reinado do Rio da Prata, são lugares, são territórios coloniais cujo princípio, cuja função maior é de organizar o trabalho, organizar a produção e, de alguma maneira, ser um polo administrativo do império, da metrópole. Ou seja, cada vice-reinado que se formou aqui, e eu citei dois, existem outros, citei o vice-reinado
do Rio da Prata, que no século XIX formou países como o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, e o vice-reinado da Nova Espanha. Pois bem, além dos vice-reinados, como eu disse, nós temos as capitanias gerais. As capitanias gerais são parte do território colonial cuja função e princípio não é a organização da produção, não é uma função administrativo-econômica. A função das capitanias gerais é muito mais uma função estratégico-militar, ou seja, são pontos da colônia estratégicos, principalmente com certa proximidade ao mar, aos oceanos, como por exemplo a Capitania Geral da Guatemala, a Capitania Geral do Chile, ou mesmo Cuba, são capitanias gerais. Daí a construção de fortalezas às margens das praias, os fortes, ou seja, cada capitania geral é um ponto do território colonial espanhol, aonde naquele lugar nós temos primordialmente uma preocupação militar estratégico, ou militar estratégica, vamos assim dizer. Então, administrativamente, os espanhóis organizam suas colônias na América como vice-reinados, no sentido de polos de produção, de administração colonial, de organização da produção e escoamento da produção. E dei 2 exemplos, o Rio da Prata, a Nova Espanha, ou mesmo o vice-reinado do Peru, vou citar outro. E, da mesma forma, com funções diferentes, os espanhóis organizam as capitanias gerais, cuja função primordial foi exatamente a defesa da colônia, ou seja, são pontos estratégicos da colônia espanhola e daí a sua função militar. Mas, partindo para uma nova discussão, como se organizava a produção, o trabalho, a economia colonial em terras americanas de posse espanhola? Como se deu essa empresa colonial espanhola? Pois bem, como eu disse, a principal riqueza encontrada pelos espanhóis em terras americanas foi a prata, um metal precioso de enorme valor, só comparado ao ouro. Pois bem, quem vai trabalhar na extração da prata? Os povos ameríndios. Os povos ameríndios serão usados numa espécie de trabalho semi-escravo, organizado de 2 maneiras, através da encomenda e através do mitaio, ou mita. A encomenda, ela funciona da seguinte maneira: um colono obtém da coroa espanhola uma autorização. Essa autorização torna esse colono um encomendeiro. E esse encomendeiro, ele se apresenta a populações ameríndias com autoridade real, no sentido de cobrar-lhes impostos. Como os ameríndios não têm condições, no primeiro momento, de pagar esses impostos cobrados pelo encomendeiro, os ameríndios acabam então sendo levados ao trabalho nas minas de prata, de forma a pagar tributos. E o mitaio? O mitaio também é, de alguma maneira, um mecanismo que força o ameríndio a trabalhar na extração da prata. Porém, há uma contrapartida quase insignificante a que nós damos o nome de mitaio. Só que agora nós não temos um encomendeiro. Nós temos um colono que ele percorre populações ameríndias de maneira a, durante um certo espaço de tempo, alocar, escolher, agrupar pequenos grupos de uma mesma população ameríndia e levá-los a uma mina de prata, onde trabalham em troca de um pagamento, que é o que nós chamamos de mitaio ou mita. Pagamento esse que, comparativamente à produção do trabalho ameríndio, é um pagamento